RFI Convida. Elcio Ramalho. Hugo Prata, diretor de Elis, filme escolhido para abrir o Festival de Cinema Brasileiro de Paris, é o nosso convidado de hoje. Muito bem-vindo, muito obrigado. É um prazer recebê-lo aqui, Hugo Prata. Obrigado, é um prazer estar aqui. Hugo, Elis foi gravado em 3 cidades, São Paulo, Rio de Janeiro e Paris, onde Elis Regina fez shows com muito sucesso em 1968. Como é que Paris entrou na história do filme, Hugo? Bom, a Elis, logo depois estourar lá em São Paulo com Arrastão, depois do lançamento do seu primeiro disco, foi a maior vendedora de discos daquele ano no Brasil, e por isso foi convidada a cantar em Cannes, no Midem, que é a feira que existe até hoje, né, o maior encanto da indústria fonográfica, de mercado, né, e veio para a França para cantar lá em Cannes. E ao passar por Paris, ela viu o Olympia e falou para o Marcos Lázaro, pô, queria cantar aí. Aí o Marcos Lázaro falou, eu conheço o diretor do festival e do teatro, vou falar com ele. E foi falar, mas não conseguiu a data. O cara falou, olha, eu tô com uma cantora aqui brasileira muito boa. O cara falou, mas eu tô sem datas, difícil, né? O Olympia aqui canta o Charles Aznavour, né? Canta Piaf, enfim, deu uma pequena esnobada assim. E ela foi para Cannes, cantou em Cannes, foi um imenso sucesso. Teve que fazer o bis, coisa que era proibido, não era no combinado, aparecia ao vivo na televisão. E ela cantou na mesma noite que a The Supremes, tem isso no filme, inclusive. E lá o diretor do Olympia assistiu a performance na televisão e ligou no dia seguinte e convidou ela e abriu uma data para ela imediatamente, 2 meses depois, o que era bem difícil abrir a programação do Olympia assim com tão pouco tempo. E aí ela acabou vindo. No filme não contei essa história toda, porque a gente tem que ser um pouco mais sucinto, mas foi isso que a trouxe a primeira vez para cantar aqui em Paris e tudo mais, como a gente mostra no filme. E você fez questão de contar esse episódio também, né? Porque Paris foi importante na carreira internacional da Elis? Sim, eu acho que foi o primeiro lugar que ela fez bastante sucesso. Ela fez essas 2 temporadas, depois ela fez 2 temporadas no Olympia, foi ovacionada. Eu queria repercutir alguma coisa internacionalmente na carreira dela. Foram vários, ela gravou com Toots Thielemans na Holanda, ela fez um disco em Londres. Eu achei a passagem por aqui importante, gosto muito da cidade e acabei filmando aqui, e as filmagens encerraram aqui em Paris. Lembrando que Elis, inclusive, lançou, né, um CD em francês, sim, Elis em Paris. Sim, né? Ela cantava muito bem em francês. Ela cantou exatamente, né? Enfim, lançou um disco na época, né, com Pierre Baru. Agora, justamente falando em... Que era em o Paris, grande personagem, o Pierre Baru era uma pessoa muito importante aqui, e participou com ela, foi um grande divulgador host, da música exatamente. brasileira também, né? Agora, por falar em Paris, né, carreira internacional da Elis, como é que é para você divulgar esse filme fora do Brasil, né? Elis, uma cantora brasileira, um expoente da música popular brasileira, como é que você vê a carreira do seu filme fora do Brasil, né? Você vai ter a oportunidade justamente de ver um pouco da repercussão aqui com o Festival de Cinema Brasileiro de Paris, que é organizado pela Associação Jangada. Qual que é a sua perspectiva da carreira internacional para o seu filme? Olha, está sendo muito, muito curioso, porque trabalhei todos esses anos com a consciência de que estava fazendo um filme bastante brasileiro. É uma história brasileira sobre um artista brasileiro, né, sobre a nossa cultura, envolvendo a nossa história recente, da ditadura, do período militar que a gente viveu ali. Então eu sempre soube que era um filme que interessava principalmente aos brasileiros. Não tinha grande expectativa dele ser compreendido na sua essência, nem a arte da Elis, nem o período histórico nosso, fora do Brasil. E tem sido uma grata surpresa. O filme de agora já tem viajado bastante, já tivemos em mais de 15 festivais em todos os países, já fui para os Estados Unidos mais de uma vez, eu vim aqui para a Europa, Portugal, na América do Sul, enfim, tem tido uma carreira internacional em circuitos de festival, e ele é muito bem aceito e compreendido. O primeiro susto foi em Chicago, né? Foi antes da estreia no Brasil, a gente participou do Festival de Chicago, foram 2 projeções e depois tinha um pequeno debate.
E eu tinha certeza de que não ia ter quase ninguém, só brasileiros, esperava que fosse ter sempre um público brasileiro e no final algumas perguntas de fã. E não, nas 2 projeções tivemos sala cheia e no final um excelente debate por pessoas que não conheciam a Elis ou conheciam muito pouco. 80% das pessoas eram estrangeiros e interessadíssimos na personagem, na música dela e na história do Brasil. E depois foi assim também em Portugal, sempre sala cheia. Fui para Los Angeles, teve um excelente debate na UCLA, fui convidado para projetar o filme na UCLA, nem era festival, não era nada. Fomos lá, fui até lá, me convidaram para ir até lá, teve o filme, teve um Q&A também, um debate depois, 90% formado a plateia por americanos e se interessam muito sobre a nossa história. Então tem sido uma grata surpresa, realmente não imaginava isso, mas tem sido, acho que a força dela artística e como mulher é internacional e não tem fronteiras. Agora, a vida da Elis já foi abordada em diversos livros, teve um musical e agora você propõe então um filme, né? Uma cinebiografia. É importante deixar o registro de uma carreira como Elis Regina também pela sétima arte. Ela proporciona divulgar essa artista para um público justamente mais amplo? Sim. Aliás, é a premissa, né, da escolha do assunto para o filme. Assim, acho que é uma personagem muito importante, uma mulher muito importante, uma artista muito importante. Em todos esses, como mulher, ela foi muito à frente do tempo. Como artista, a voz dela, a capacidade musical, a extensão vocal, a escolha de repertório dela muito corajosa. E o período que ela viveu também ali nos anos de chumbo, acho isso tudo muito interessante e tinha vontade de fazer um filme que deixasse alguma coisa para as gerações futuras, né? Acho os americanos fazem muito bem isso de rever a sua história e o Brasil ainda faz isso timidamente. Acho importante a gente repassar a nossa história porque fica um registro e as novas gerações vêm aí e hoje em dia com tanta informação acaba se perdendo esse período da nossa história. Então eu fazia questão de que o filme trouxesse isso para ficar um registro, embora seja uma pequena parte. Ela é muito maior do que eu pude mostrar no filme, né? Acho que precisam ser feitos outros filmes, documentários, séries. A Elis realmente é personagem e assunto para infinito. Agora, justamente, né, você teve que concentrar, você pegou o período dela, né, do começo até a morte dela. Na verdade, é muito, né, uma personagem muito rica e muito complexa também para abordar em tão pouco tempo. Você teve que fazer algumas escolhas, né? Você teve algo, inclusive alguns cortes, né, algumas coisas saíram do roteiro. Você faria alguma coisa diferente, olhando com um certo distanciamento, né, depois que você já fez, claro, já apresentou? Teria alguma coisa que você faria diferente? Eu acho que eu não faria nada diferente, não. Daria para fazer mais coisas, daria para fazer uma série sobre ela, um outro filme sobre ela. Eu sou bastante satisfeito com o que a gente conseguiu nesse filme, embora saiba que entrou pouca coisa, né? Ela viveu 36 anos, em 2 horas é impossível você retratar 36 anos de vida de uma personalidade tão rica, tão complexa, com uma história tão incrível que ela teve. Então, eu até rejeito o rótulo Elis, o filme. Eu costumo dizer que é Elis, um filme. Precisamos fazer outros. Tenho vontade, queria contar tem muitos episódios que não puderam estar e daria para fazer um filme só sobre Elis e Tom. Aliás, foi a minha primeira ideia, fazer um filme só sobre Elis e Tom, e depois eu expandi e na última hora ainda tirei Elis e Tom do filme. Foi muito dolorido, uma decisão difícil, mas era uma decisão de dramaturgia. Então, né, o Milton Nascimento não está no filme, a Rita Lee não está no filme, enfim, tem um monte de episódios que não puderam estar e dá vontade de fazer outros, mas esse acho que a gente teve um poder de síntese satisfatório, assim, e tá feito. Você tem um projeto de um Elis 2? Não, ainda não. Indo para outro assunto já. Tá certo, então. Então, RF Convida recebeu hoje o diretor e roteirista do filme Elis, Hugo Prata. Muito obrigado pela sua participação no nosso programa. Obrigado, prazer estar aqui.